Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos falando de uma partida que eu gostei muito e que é bem polêmica, que é entre o Hans Niemann contra o Magnus Carlsen, né? O grande Magnus Carlsen. E o que me chamou mais a curiosidade desse jogo é que nessa partida o Magnus usou a defesa francesa. Isso mesmo, nós teremos aqui o Magnus Carlsen jogando a defesa francesa. Além da escolha da defesa francesa, ele mais uma vez mostra toda a sua força nos finais, né? Na minha opinião, o Magnus é o maior jogador de finais da história. E na verdade dá pra gente. É até questionável dar só esse título, né? Muitas pessoas já consideram ele o maior jogador de xadrez da história, né? Contra aí. Alguns vão considerar o Fischer, outros o Kasparov, mas com certeza o Magnus Carlsen já tem que estar entre esses três. Vamos para esse jogo, então, para a gente poder ver essa partida. Opa, já apareceu aqui pra gente. Já apareceu o jogo. Hans Niemann contra Magnus Carlsen. O Hans Niemann aqui, né, que teve toda essa polêmica dele com o Carlsen, na qual ele ganha uma partida do Carlsen e depois dessa partida o Carlsen ele abandona o torneio. Essa partida ela foi antes do torneio, tá, galera? Essa que eu vou mostrar pra vocês é uma partida antes de toda essa polêmica. Foi jogada nesse ano ainda. O Hans Niemann aqui tinha 2.687 de rate e o Magnus Carlsen tinha 2.864. Então foi jogado E4, o Magnus joga E6, isso mesmo. O Magnus jogando a defesa francesa, D4, D5, ainda não foi escolhida a variante, e o Niemann joga cavalo D2, optando pela defesa pela variante Tarrasch da defesa francesa, né? Ele escolhe a variante Tarrasch, uma variante um pouquinho mais posicional. Em algum momento ele quer colocar o peãozinho em C3 para poder controlar mais o centro dele. E o Magnus ele poderia aqui jogar o cavalo F6, que é a linha mais clássica, mas ele opta pela variante aberta, jogando o lance C5. O Niemann aqui, ele poderia ter capturado em D5 e já ter dado um questionamento para o Carlsen, que é se ele capturaria de dama, mantendo uma estrutura bonitinha, mas fazendo um movimento de dama, né, trazendo a dama para o centro, que às vezes pode ser estranho, você vai poder tomar alguns ataques na sua dama, ou tomando de peão, ou o Magnus poderia também tomar de peão direto, isolando o peão, tá? São duas opções bem interessantes. As duas são super jogadas, mas o Niemann aqui ele posterga um pouco essa tomada jogando cavalo de GF3. O Magnus joga C toma D4, já toma uma decisão ele mesmo, depois de cavalo captura D4, cavalo C6. Observe que a ideia do Magnus é montar um centro bonitinho, né? Ele tá querendo colocar vários peões no centro. Depois de bispo B5, cravando bispo D7, cavalo captura, peão captura, né? Claro. As brancas aqui depois de bispo D3 tem uma vantagem de desenvolvimento, já que o branco ele pode fazer roque em um lance, mas as pretas já tem um centro bonitão, né? Tem 3 peões centrais ali que podem fazer diferença. Foi jogado bispo D6, dama E2, cavalo E7 e E5. O Hans Niemann ele bota esse peão em E5 para ter ideias de muitas vezes criar ataque no flanco rei. Por exemplo, depois de bispo C7, o Niemann ele roca. O Magnus aqui ele já tem que ter atenção. Rocar pode trazer alguns problemas em algum momento por conta de ideias de ataque das brancas. Aqui o Magnus ele manda o lance C5. É um lance que tenta colocar os peões dele tenta tornar os peões dele móveis, né? Vamos dizer assim. E ameaça em um lance ganhar o bispo das brancas. Então, o Niemann aqui joga C4, defende essa tomada, né? Defende o bispo dele, deixa algumas casas livres ali para o bispo. E depois de bispo C6, colocando o bispo na maior diagonal, né, com ideias de ativar por meio de D4, por meio de também de D tomar C4, melhorando o bispo, o Niemann joga cavalo F3. Aqui fica bem claro a ideia do peão E5, tá, galera? Se roque agora, as pretas poderiam perder, porque poderia seguir bispo toma H2, depois de rei toma H2, cavalo G5, cheque. A gente tem um ataque aqui muito forte, praticamente vencedor, mas é claro que o Magnus Carlsen ele não faria isso, né, pessoal? Então ele joga aqui D toma C4, abrindo pro bispo dele, e depois de bispo toma C4 ele manda roque agora, desviou o bispo, então agora não tem mais esse tema, né? Segue bispo para casa de E3
E a gente entra em uma combinação, uma pequena combinaçãozinha que vai levar o jogo para o estilo que o Magnus ele gosta. Bispo captura F3, entregando o par de bispos, mas a ideia dele é que ele vai ganhar um peão aqui, lá na frente, a gente vai ver. Dama captura F3, bispo captura E5, mas tá, ele ganhou um peão, mas tá caindo em C5, né? Bispo toma C5, porém tem problemas no peão de B2 e tem problemas também na posição, né, no posicionamento desses dois bispos das brancas. Os dois estão na mesma coluna. Então depois de dama C7 é praticamente obrigado a fazer bispo captura E7, dama toma E7 e existe uma pressãozinha no ponto de B2. Como que defende? Não pode avançar esse peão, já que cairia a qualidade. Então aqui o Hans Niemann ele opta por jogar simplesmente o lance dama E2. Mas depois de dama C7, ele toca o ponto de H2, né? O Magnus toca o ponto de H2 e cria uma outra ameaça sutil. O Niemann que defende com G3, porém tem um golpe tático aqui que ganha um peãozinho. Tá ligado ao lance bispo toma B2. Depois de dama toma B2, o Magnus ele poderia capturar o bispo em C4 e ficar com o peão a mais, tá? Mas o Niemann aqui ele joga torre de AB1 e prefere jogar esse final, já que tem bispos de cores opostas, as colunas estão abertas, então tem grande chance de trocar as peças pesadas, né? Porém, a gente sabe que ele está jogando contra o maior jogador de finais da história. Eis a questão. Bispo D4, torre para casa de C1, ameaçando algum tema descoberto. Torre C8, cravando o bispo, né? Não tem descoberto agora, porque estaria trocando a damas pelas duas torres, por exemplo. Se bispo B3 a gente fazer essa troca, seria muito interessante, já que aqui a gente teria duas torres pela dama, que é vantagem material, na maioria das vezes, para quem tem as duas torres. Então, foi jogado aqui o lance dama E4, seguiu dama D6, rei para casa de G2, G6, torre para casa de C2 e bispo B6. A posição ela vai tendendo a um finalzinho, né? Bispo B3, torre captura, dama para casa de D7, dama para casa de G2, torre C8, vai colocando as peças em jogo, e depois de dama C6, o Niemann ele vai tomar uma decisão que pode parecer tranquila, mas jogando contra o Carlsen é sempre difícil entrar nesses finais, tá? Que a ideia do Niemann é que a gente tem aqui bispos de cores opostas. E nos finais, realmente, os bispos de cores opostas, eles têm tendências de empate, principalmente se eles estiverem secos, né? Só os dois no tabuleiro ali. Mas a questão é que aqui ainda tem torres. E quando possui peças pesadas, tanto torres quanto damas, existem muitas ideias de ataque nesse final. O Niemann joga a dama F3 e o Magnus ele entra e já começa, ó, torre C3, joga um G5 que é fino, e você já observa que a posição do Niemann ela vai ficando delicada. G4, fixou o ponto de F2, que é um ponto crítico, cria vários temas. H3 é tentado aqui, joga a torre F3, ameaçando capturar em F2. Tem que defender aí H5, olha só a estrutura, tá tudo fixado, né? A torre ela não pode sair dali daquela casa, e agora o Magnus ele vai preparar para poder avançar os peões dele. Segue peão captura, rei para casa de E1, A5, o Niemann ele até tenta ficar parado, talvez ele não tinha visto a vitória ainda, rei F6, rei E5, e depois de F5 o jogo ele vai ficar difícil para o Hans Niemann, porque o Carlsen ele vai botar a maioria dele em jogo. Rei D6, E5, os peões eles vão chegando nessa avalanche de peões, bispo para casa de G8, bispo D4, bispo F7 aí E4. Esse é o lance crítico, porque a ideia é que pode em algum momento jogar E3 e o ponto de G3 ele vai estar vulnerável. Bispo para casa de G8, rei E5, bispo F7 e agora E3, colocando em xeque, será? Em xeque o ponto de G3, tá, galera? Então, peão captura, colocou em xeque, agora vai pegar o ponto de E3 primeiro, e agora o ponto de G3, ele é uma debilidade. Tá muito difícil a posição das brancas aqui. Rei para casa de F6, atacando o bispo, e agora o preto tem várias ideias aqui para colocar problemas para as brancas, tá? Rei G5, torre H1, torre E7, cheque a descoberto. Depois de rei G2, torre E2, o rei do Niemann ele tem que voltar para a primeira fileira, que a gente já sabe, né? Que tá com muitos problemas. Torre F2, cheque, rei aqui, torre captura 2, dois peões a mais, tudo passivo, né? Ameaça de jogar torre A1, cheque, aqui o Niemann ele abandona. Porque a única tentativa de jogo talvez seria
colocar a torre aqui em H5, mas depois de bispo cheque, um lance como rei F1, bispo toma, a posição ela é totalmente perdida, porque vai ter que defender a torre. Podemos jogar torre cheque, rei sobe, trocar as torres, e depois disso capturar o bispo, e a vantagem de material ela é decisiva. Magnus Carlsen jogando a defesa francesa e mais uma vez mostrando a sua grande técnica de finais. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.